Olá pessoal, vamos hoje para a nossa terceira aula sobre CFD, agora focando na parte matemática daquela formulação, que é a mais simples, né, dos compressíveis, chamada equação do potencial completo ou equação do potencial compressível. Eu fiz um scanner aqui, passei um scan no livro do Anderson de escoamento compressível, tá? Modern Compressible Flow. Ele tem na biblioteca para vocês pegarem também. Então vamos seguir basicamente a primeira parte do capítulo 8 para eu explicar para vocês, tá? Então vamos lá. Bom, lembrando que essa formulação ela é obtida a partir da equação de Euler compressível, né? Somada à condição de irrotacional, escoamento irrotacional. Tá? Que é isso daqui que tem, né? Rotacional do campo de velocidades igual a zero. Lembrando que a equação de Euler compressível ela é obtida a partir de Navier-Stokes compressível, que é a mais completa, né? Quando você faz a viscosidade igual a zero e ela tira também os termos de transferência de calor, porque pelo número de Prandtl, o coeficiente de condutividade térmica no interior do fluido está diretamente ligado à viscosidade, né? Então quando você tira isso, você tira os termos de transferência de calor também entre camadas de fluido, tá bom? Então vamos para frente. Lembrando, tá pessoal, como é que é o rotacional aplicado num campo de velocidade escrito em coordenadas cartesianas, que tem essas componentes Uzinho, Vzinho, Wzinho. Você faz o produto vetorial lá, obtém isso daqui, tá? Então as componentes x, y e z do vetor rotacional de velocidade. Se o escoamento é rotacional, em todos os pontos esse vetor tem que ser zero e, portanto, todas as componentes dele x, y e z tem que ser zero. O que significa que del w e del y tem que ser igual a del v e del z e você obtém relações análogas, né, das outras componentes. Isso significa que vale essa expressão aqui, tá? Por exemplo, del w, del y, que é o que a gente acabou de falar, né, é o del v, del z. Como que eu facilito para decorar isso daqui? Lembra o seguinte, ó, que no numerador, por exemplo, você tem a terceira componente da velocidade e no denominador você tem a segunda componente do espaço, você troca o terceiro com o segundo, entendeu? Então aqui vai ficar a segunda componente agora da velocidade e a terceira componente do espaço, tá? E analogamente para as outras. Lembrando que eu tinha falado na aula passada também. Quando que você pode aplicar essa equação, tá? Então aqui é um exemplo. Quando que eu comentei rotacional? Quando existe um certo rolamento das partículas de fluido, né? Na verdade, o rotacional ele é 2 vezes a velocidade angular local, né, de um glóbulo de fluido. Tá? Rotacional de V, 2 vezes o ômega. Então, por exemplo, dentro de uma camada limite, né, você tem esse rotacional entre as camadas. Né? Atrás de um choque destacado, como ele é um choque curvo, também o escoamento vai ser rotacional, tá? Que eu tinha comentado para vocês na aula passada. Agora, se for um choque plano, aí tudo bem, aí o escoamento é irrotacional e você pode aplicar aqui o potencial completo. Se for um duto, né, um duto convergente divergente, normalmente quando tem choque aqui, se o duto for bem projetado, né, vai ser um choque plano. No caso, se acontecer também um choque oblíquo, né, reflexões e tal, desde que sejam choques planos, vai valer também. Se for um corpo assim, um corpo bidimensional ou axissimétrico que tem uma certa curvatura, né, então o choque, ele precisa obviamente ter um nariz pontiagudo, né, para o choque não ser destacado. E aí, se o corpo não tiver essa curvatura muito acentuada, o choque vai ser praticamente plano, né? Então o escoamento aqui é aproximadamente rotacional, tá? E você também já pode aplicar a equação do potencial completo para resolver esse tipo de escoamento, ficaria uma aproximação razoável também. Então vamos para frente. Bom, como é que a gente começa a deduzir uma formulação? A gente começa da equação de Euler. Essa aqui é a Euler compressível, tá pessoal? Apesar de que o ρ está fora da derivada total aqui, essa é a equação de Euler compressível. Lembrando que na equação de Euler compressível tradicional, que a gente comentou no passado, o ρ aparecia dentro da derivada. Então como você faz para tirar ele e obter essa forma? Você usa dentro da equação da quantidade de movimento a equação da continuidade, tá ok? Porque onde você tinha lá dρ, dt, né? Você vai usar, substituir no dρ dt que apareceria na equação da quantidade de movimento, e aí vai obter essa equação aqui, tá? Fica do lado direito só o menos gradiente de pressão. Vamos considerar, pessoal, que a gente está trabalhando com escoamento estacionário, tá?
Então, numa simulação, vamos pensar que a gente está querendo saber só, não está interessado em transiente, vai procurar uma solução do escoamento estacionário. Tá? Quando que essa formulação é usada para escoamento não estacionário? Aí você teria que fazer uma dedução um pouquinho mais complicada das equações. Eu já vi isso ser usado em análise de flutter transônico, tá, pessoal? Que aí você tem uma asa oscilando, né? E aí você poderia aplicar essa formulação à versão não estacionária dela, tá? Que não é o que a gente vai tratar aqui. Mas fora desse caso bem específico, todas as aplicações que eu vi do potencial completo era para escoamento estacionário, tá? Então é isso que a gente vai focar aqui. Então, muito bem. Essa equação aqui vai se transformar nessa daqui, tá? Ah, mas cadê a derivada do tempo? Então, já falei que a gente vai considerar agora esse escoamento estacionário. Então, dρdt, dUdt, qualquer coisa assim, a gente considera que é zero. Então, já parte para isso daqui. Ah, professor, mas por que apareceu esse u du dx? Então, para o slide da aula passada rapidamente, que mostra as equações de óleo compressível, para a gente relembrar por que esse derivada total do vetor velocidade se transformou nisso daqui. Na verdade, pessoal, essa equação aqui, ó, é uma equação vetorial, tá? Então tem as componentes, na verdade são três equações aqui, uma para uzinho, uma para vzinho, uma para wzinho, e o gradiente de p tem, né, o dp dx, dp dy e dp dz, isso aqui é um vetor, tá? E essa equação aqui de baixo, que a gente vai analisar primeiro, é só a componente x dela, tá? Por isso que aqui aparece só o dp dx. Então deixa eu voltar para o slide da aula passada. Então essa aqui é o óleo compressível, né, ó. Então vamos lá, lembrando que está no estacionário, esse termo aqui cancela e esse termo aqui cancela, né? Então a gente tem o que? Divergente de ρ, u, v. Tá? Se você aplicar a regra, né, do divergente de um produto entre um campo escalar, que é o u, e um campo vetorial, que seria o ρ, vzão, você teria um dos termos, né, é o u multiplicando o divergente do ρ vzão, certo? Só que o divergente do ρ vzão é zero, né? No caso, esse derivado temporal já é zero, então continuidade nos diz que esse divergente é zero. Então vai sobrar só o outro termo, tá? Que é quem? É o vetor ρv multiplicado escalarmente pelo gradiente de u. Tá? Se vocês lembram dessa regra aí, dessa identidade para o divergente do produto entre um campo escalar e um campo vetorial. Tá? Ou seja, o que a gente tem para essa equação que é a componente x é o produto escalar entre ρ, vzão e o gradiente de u. Quem é o gradiente de u? Du dx, du dy, du dz, né? São as componentes dele. E o vzão, eles têm as componentes uzinho, vzinho e wzinho. Voltando para nossas equações, é isso aqui que a gente tem, ó, no lado esquerdo. Ρ, vetor vzão, né? Que tem componentes uzinho, vzinho e wzinho, escalar gradiente de u, da componente u só, tá? Então essa é a nossa equação em x. Ah, e como que seria a componente y e z dessa equação? Esse termo aqui, ρzinho, ρvzinho e wzinho, ele permanece, tá? Mas o que está dentro do gradiente ia mudar. Então seria vzinho, 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 ou wzinho, wzinho, wzinho. E aqui seria dp dy ou dp dz, tá, ok? Então, muito bem. O que a gente vai fazer agora? Multiplicar essa equação todinho por um dx, tá? O que é o dx? É um diferencial de comprimento arbitrário, a princípio, tá? E aí é o seguinte, ó. Tá vendo que nessa equação aparece, além do du dx, aparece o du dy e o du dz? Agora a gente usa as relações da irrotacionalidade, tá? Então olha só, du dz, ele é o dw dx, e o du dy, ele é o dv dx. Então vai ficar todo mundo em função de dx. E aí você chega nessa equação aqui, ó. Tá vendo que aparece dx, dx, dx? Então já começa a simplificar. Porém, antes de trabalhar com isso, o que a gente vai fazer? Aqui a gente tem u, né, multiplicando dx, e aqui a gente tem v multiplicando dv dx, e aqui a gente tem w multiplicando dw dx. Então, a gente pode passar esse w para dentro e virar um w ao quadrado, né, um v ao quadrado, u ao quadrado, só que tem que descer um fator meio também, né? Bom, se a gente tivesse seguido os mesmos passos, porém para a componente y e z, tá, velocidade, a gente teria encontrado essas equações aqui, tá? Então essa é a nossa equação para x, essa é a componente y e essa é a componente z. Onde a gente de novo usou deslocamentos arbitrários dy e dz. Tá? Multiplicou por comprimentos infinitesimais a princípio arbitrários. Então pessoal, o que a gente vai fazer agora? Somar essas três equações. Tá? Aí do lado esquerdo o que aparece? Isso daqui, ó, que é o produto escalar entre o gradiente da pressão e esse vetor infinitesimal de deslocamento de direção arbitrária, né, a princípio, dx, dy, dz, tá?
Então é gradiente de P escalar dl, d vetor L, vamos chamar assim. E do lado direito, ó, perceba que na primeira equação em x, a gente pode somar o zinho ao quadrado, w zinho ao quadrado, que é o quê? É a magnitude da velocidade, né, completa ao quadrado, é o vzão ao quadrado. Então vai ser ddx do vzão ao quadrado, tá? Na segunda equação, vai ser ddy do vzão ao quadrado e ddz, na terceira, né, do vzão ao quadrado de novo. Então fica isso daqui, ó, tá? Ou seja, esses três termos aqui, quando você considera, o que eles têm? O gradiente do vzão ao quadrado escalar dl, tá? Então, isso aqui está em forma, né, do que o livro está chamando aqui de diferencial perfeito, né? Mas o que significa? Esse, por exemplo, gradiente de P escalar dl é a variação dp que você obteve, né, ao longo dessa direção dl, entendeu? Ao longo desse deslocamento dl, que a princípio é arbitrário. A mesma coisa, né, você pode chamar do d vzão ao quadrado, ok? Descendo ao quadrado, você pode escrevê-lo desse jeito aqui também, tá? Antes dessa caixinha, né, nessa forma aqui, a gente lembra o quê? Da equação de Bernoulli, se você integrar, não é verdade? Porém, essa versão aqui, ela nos daria a equação de Bernoulli compressível, tá, pessoal? Você teria que integrar, né, ao longo de um caminho arbitrário, e aí você teria que ter o ρ como função do v, né, para conseguir resolver essa integral. Já já a gente trabalha melhor essa dependência entre ρ e v. Mas, por enquanto, a gente chegou nessa relação, tá? E agora a gente vai deduzir uma outra relação que vai ser complementada por essa para a gente fechar a nossa formulação potencial completa. O comentário que o Anderson faz aqui é o seguinte, né? Essa equação aqui, né, é uma forma especial da equação de Euler que vale, né, ao longo do deslocamento em qualquer direção através de um escoamento não viscoso, isso já está dentro das equações de Euler, né, e irrotacional. Tá? Se não for irrotacional, essa relação não vale ao longo de um caminho arbitrário. Ela vale, todavia, dentro de uma mesma linha de corrente, que apesar de não estar explícito na dedução, vocês já devem ter visto isso quando viram a dedução da equação de Bernoulli para o escoamento incompressível, né? A equação de Bernoulli tradicional. E ele ressalta também que o escoamento não tem forças de campo, né? Que seria um vetor gravidade, alguma coisa assim que a gente de fato desprezou. Ok? Então vamos para frente. Qual que vai ser a nossa segunda equação para fechar a formulação? Bom, pessoal, isso aqui a gente vai introduzir aquela função potencial de velocidade que é semelhante àquela que a gente viu na dedução da equação de Lagrange, tá? Na aula passada. Lembrando que a equação de Lagrange era como se fosse essa equação do potencial, só que para um escoamento incompressível, né? Então vamos ver aqui. Primeiro ele nos lembra, né, dessa identidade vetorial, né, que é se o divergente de um campo vetorial A ele é zero dentro de um domínio, então esse campo vetorial A, com certeza, ele é o gradiente de um campo escalar zeta, de um certo campo escalar zeta, né? Por quê? Porque o rotacional de um gradiente é sempre zero, tá? E aí, se você escrever esse A como sendo um gradiente de um certo zeta, você naturalmente vai estar respeitando a sua condição de rotacionalidade. No caso do nosso escoamento, tá? Como ele é irrotacional, né, o rotacional do vetor v igual a zero, existe uma função que a gente chama de potencial de velocidade, é um campo escalar, tá, pessoal? Não é um vetor, cujo gradiente nos retorna o próprio vetor velocidade, o campo de velocidade, né? Fazendo isso, naturalmente, a gente obedece à condição de rotacionalidade. Então, muito bem. Trabalhando desse jeito, o que a gente tem? Que o gradiente, né, as componentes do gradiente aqui vão ser o nosso Uzinho, Vzinho e Wzinho, ok? Ou seja, se nós descobrirmos uma equação, um EDP, para o φ, para o potencial de velocidade, que é o que a gente quer descobrir, tá, nessa dedução, e a gente resolver essa EDP, descobrir o valor do φ em todo o campo, a gente consegue calcular as derivadas e obter o Uzinho, Vzinho e Wzinho, que é o que a gente quer, né? Então, muito bem. Como é que a gente começa a obter essa relação? Tá? A gente parte da equação da continuidade, ok? Lembrando que a gente está dentro do escoamento não estacionário, perdão, lembrando que a gente está dentro do escoamento estacionário, então não tem um termo temporal aqui, tá? Tem só esse. Abrindo o divergente, né? É isso aqui que a gente tem, substituindo então Uzinho pela derivada em x do φ, Vzinho pela derivada em y, Wzinho pela derivada em z, a gente tem isso daqui. Aqui eu não apliquei a derivada nenhuma, tá, pessoal? Só substituir a definição, né, do Uzinho, Vzinho e Wzinho. Aqui poderia ter até um parênteses para não confundir.
Aí o que a gente faz agora? Aplica as derivadas, tá? Usando a regra do produto. Então vai aparecer, por exemplo, ρ, derivada segunda do φ, tá? Então tá aqui, ó. Perdão, ρ vezes derivada, isso mesmo, derivada segunda do φ, ρ derivada segunda do y, né? E vai aparecer também as derivadas do ρ, né? Multiplicando, no caso, φx, φy e φz, que estão aqui, ó. Tá ok? Então, agora a gente precisa escrever o ρ em função do φ também, tá? Como que a gente relaciona ρ com a velocidade? É nesse ponto que a gente vai assumir também que o escoamento é isentrópico, tá, pessoal? Ah, mas ele não era isentrópico até agora? Não, a gente já tinha assumido que ele era adiabático, né, quando a gente tirou os termos de condição de calor ao tirar a viscosidade, e a gente tinha assumido que ele era irrotacional. Mas a gente não tinha, né, por exemplo, dito que ele era reversível, tá? Então a gente não conseguiu garantir que ele era isentrópico. Mas agora eu estou pedindo mais essa hipótese, tá? Vamos dizer que o escoamento é isentrópico, para fechar a formulação. Quando a gente faz isso, aí você deve lembrar das equações lá de escoamento compressivo isentrópico, né? ρ sobre ρ0 igual a 1 mais γ menos 1, μ ao quadrado, tudo isso elevado a γ menos 1, alguma coisa assim, né? Tinha essas várias equações. Ou seja, o ρ e o t e a pressão, a gente consegue sempre relacionar em função da velocidade, tá? Mas em vez de usar aquelas equações agora, eu vou usar uma equação que é mais imediata a aplicação aqui, que é aquela equação do quadrinho anterior, tá? Então, que era dp, né, igual a menos ρv dv, tá? Numa direção arbitrária. Vou passar o v para dentro, vai aparecer um v ao quadrado, aonde v ao quadrado é essa expressão por Pitágoras, e aí a gente escreve agora o uzinho, vzinho, wzinho em função de φx, φy, φz. Então essa é a equação que eu tive. Então olha só, eu estou quase lá onde eu quero, né? Porque eu tenho uma pressão, né, igual a densidade e φ. O que eu queria agora é transformar essa pressão em densidade. Será que eu consigo? Basta lembrar da definição da velocidade do som, tá, pessoal? Que num escoamento isentrópico, a gente tem que dp dρ é igual à velocidade do som ao quadrado, tá? Então dp dρ, né, como o escoamento é isentrópico, a gente pode escrever, né, através dessa relação. Tá faltando um ao quadrado aqui, tá? E aí, isolando o dρ, a gente tem que dρ é dp sobre a ao quadrado. Então, olha só, dp é isso daqui, se a gente dividir por a ao quadrado, a gente tem o dρ, tá ok? Então, olha só, dρ, né, é aquela expressão lá para o dp dividido por a ao quadrado. Agora, esse d que a gente está tomando, de novo, né, você pode pegar em cada uma das direções. Esse d pode ser em uma direção arbitrária. Então, vou pegar lá dρ dx, né, fica um dx aqui, dρ dy e dρ dz. O que eu fiz daqui para cá, tá? Como era o φx ao quadrado, né, eu posso tirar um φx da derivada e deixar dentro o outro φx, né? Só que a derivada do φx vai ser a derivada segunda do φ, né? Por isso que fica desse jeito, tá? Então essas aqui são as três equações que a gente queria, tá? Ó, das derivadas do ρ, né? ρx, ρy, ρz. Perceba que todas elas têm um fator ρ multiplicando. Então quando eu substituo lá na minha dp para o φ, olha só, eles vão cancelar, né, com esse ρ que tem aqui. Então vai ficar só em função do φ. Tá? E essa é a equação que a gente deduziu. Porém, ainda sobrou o a ao quadrado, né? E aí você vai dizer, sendo um bom aluno que você é, professor, mas como não tem trocas de calor, a equação da conservação da energia, né, a gente pode usar, que é equivalente à equação da conservação da temperatura total, né? Ou seja, você pode escrever desse jeito, vale essa relação, onde o Cp, né, que é o calor específico à pressão constante, ele é gama R dividido por gama menos 1, né? E lembrando que raiz de gama RT é a velocidade do som, né? É outra fórmula para a velocidade do som. Então, gama RT é a velocidade do som ao quadrado. Do lado direito, está relacionando a temperatura de estagnação, né? Que vai ser uma constante dentro desse escoamento. Resolvendo isso aqui para a velocidade do som, né? E substituindo onde tem v ao quadrado por Pitágoras, né? E invocando aqui a relação do φ também, a gente chega numa função da velocidade do som ao quadrado em função do φ. Tá? Então essa equação aqui, ela vai complementar a nossa EDP para o φ, tá ok? Então fica tudo em função de φ, a gente consegue resolver, dadas condições de contorno apropriadas. Tá? Nesse caso a gente não precisa nem de condição inicial, porque está trabalhando com escoamento estacionário, não é isso? Então olha só,
resumindo, como é que a gente resolve isso aqui numericamente? Resolvo a equação para φ, né, nosso EDP, juntamente com a equação auxiliar que vai dizer qual é a velocidade do som, dadas condições de contorno apropriadas. Tá? Quais são as condições de contorno? A velocidade ela vai ser tangente à superfície. Tá? Lembrando que não é parede viscosa, né, porque a gente já desceu para as equações de óleo compressivo e depois não desceu ainda mais. Então é apenas a equação de não penetração, também chamada de condição de impermeabilidade. Ou seja, o gradiente de φ, que é a velocidade, né, ela tem que ser tangente à superfície. Então qual é a condição de contorno que a gente colocaria aqui? É uma equação de Neumann para o dφ dn, né, onde n seria o vetor normal à sua superfície. Tá? Então seria gradiente de φ, escalar vetor normal n, igual a zero. Tá? Ou dφ dn igual a zero, que seria a nossa equação de Euler para resolver. Existem ainda umas cambalhotas que a gente faz numericamente para impor a condição de Coulter, tá, pessoal? Ou seja, para o escoamento sair, né, através do bordo de fuga, senão você tem dificuldades de impor circulação correta, mas eu não vou entrar nesses detalhes aqui. Bom, tendo resolvido φ, você tem todo o campo de φ, você pode calcular os gradientes dele, e aí você obteve o Vzinho e Wzinho. Usando Pitágoras, você pega Vzão, de onde você pode calcular a velocidade do som, daquela equação lá auxiliar que a gente tem, né? Sabendo o Vzão e a velocidade do som, a gente calcula o Mach em qualquer ponto. Sabendo o Mach, a gente usa as relações isentrópicas, né? T sobre T0 igual a não sei o que, Mach ao quadrado, elevado a menos 1, igualmente para as outras. Beleza, pessoal? Então é isso. Um comentário interessante aqui é o seguinte. E se a gente quiser cair no limite agora do escoamento incompressível? Eu comentei aula passada que uma condição equivalente a você fazer ρ constante é você fazer a velocidade do som tendendo a infinito, né? Isso vocês devem ter estudado na mecânica dos fluidos já. Então, quando a gente vai para a nossa EDP e faz a velocidade do som tender a infinito, todos esses termos vão cancelar, vai sobrar só o 1 e 1. Né? Então, a gente chega em φx mais φy mais φz igual a zero, que é ninguém mais do que a equação de Laplace, né? Que era a equação que a gente tinha deduzido anteriormente por outro caminho. Tá, ok? Bom, deixa eu ver mais o que tem de interesse. Aqui tem umas notas históricas que não nos interessam. O Pope aqui vai lembrar que as nossas equações de potencial completo, elas são EDP não linear e ela aplica igualmente para qualquer escoamento que seja irrotacional e isentrópico, tá? Que seja subsônico, transônico, supersônico ou hipersônico. Professor, mas você falou que não se aplica para o supersônico, para o hipersônico. Na verdade, pessoal, não é que se aplica, tá? O problema é você achar um escoamento supersônico ou hipersônico que seja irrotacional, tá ok? Então, voltando aqui para aquelas figuras do começo. Tá aqui, ó. Esse escoamento aqui, né, ele é supersônico, né? A grande questão ele só é irrotacional porque o choque é plano, certo? Então, você pode aplicar. Se o choque for levemente plano, né, ele é aproximadamente irrotacional. Então, essas equações se aplicam, né, parcialmente ali, vai ser uma aproximação. Agora, se for um choque destacado, quando é um choque curvo, aí você tem rotacional gerado pelo choque e não tem jeito, não tem como aplicar aqui, tá ok? E se for um perfil transônico? Então, quando o Mach é não tão alto, você está no baixo transônico, já comentei isso na aula passada, né? O choque não vai ser pequenininho, né? Ele não tem essa grande curvatura, então é uma aproximação razoável você trabalhar com potencial completo. Agora, se você vai indo para o alto transônico, onde o choque fica grande, né, e fica curvo, quer ver? Deixa eu procurar uma figurinha aqui que eu mostrei na aula passada, né? Tá aqui, ó, no alto transônico. Tá vendo como o choque fica bem curvo? Então você já tem problemas, né, de aplicar essa formulação, o resultado não vai ficar tão preciso. Ok, pessoal? Então de teoria é só, mas fica ligado aí porque eu vou explicar para vocês o exercício dessa aula, tá bom? Valeu! Bom, pessoal, vamos lá para o nosso exercício, então acho que vocês vão gostar bastante. A gente vai estar usando um programinha que é gratuito, chamado BLWF, tá? Só que tem diferentes versões na internet aí, então eu vou disponibilizar no espaço lá do Drive, do Google Classroom, para vocês usarem essa versão e esses arquivos para teste que eu vou estar mostrando para vocês aqui, tá ok? BLWF significa Boundary Layer Wing Fuselage, se eu não me engano, tá? Eu não sou expert em BLWF não, porque eu não costumo usar esse tipo de formulação. Mas basicamente o que ele faz? Ele resolve corpos do tipo asa fuselagem e pode ter empenagens, tá?
e pode ter coisas inclusive como hélice ou motor, tá entendendo? Mas eu não manjo muito dessas partes, manjo só do básico mesmo que eu vou passar para vocês fazerem o teste. Esse tutorial aqui é o mesmo do ano passado. Eu vou mudar algumas coisinhas que eu vou explicar para vocês agora, para simplificar. E quem me ajudou a fazer eles foi o João Dantas, que é instrutor de vocês também, e o João Luiz, que é um aluno de mestrado. Acho que alguns de vocês até conheçam ele, é bem envolvido com aerodesign. Mas enfim, o que a gente vai usar, tá? Lá no Drive você vai encontrar uma pasta BLWF que vai ter isso aqui, ó. Vai ter esse tutorial que eu estou mostrando, vai ter uns arquivos PostScript. Esses aqui que estão fora das pastas são só para você ver a imagem da aeronave, tá? São 3 aeronaves que a gente vai poder brincar. E dentro das pastas tem mais dados, né? E como você rodar para você executar o BLWF em cada uma dessas aeronaves. Mas já eu explico para vocês sobre a execução do programa. Primeiro eu queria comentar com vocês sobre alguns aplicativos, tá? Que vocês precisam, alguns programas que vocês precisam ter no computador para trabalhar melhor com esse tutorial. O primeiro é o Notepad++. O Notepad++ ele é um editor de texto que tem várias funcionalidades interessantes, tá? Que vão ajudar a gente não só nesse tutorial, mas assim, para frente também, principalmente quando a gente vai trabalhando com Gmesh para criação de malhas, vai ser muito útil, tá? Então já aproveita e instala no computador de vocês. Quando você instalar, é só você clicar com o botão direito no arquivo e clica aqui, ó, Edit with Notepad++. Então você clica, ele vai abrir, ó. Tá ok? Então bem simples. Deixa eu fechar aqui. Como é que você vai instalar ele? Você vai lá no Google e você vai digitar Notepad++. Então provavelmente a primeira opção lá. Então você abrir na página inicial dele, você vai aqui em Download e você pode escolher a última versão aí que seja compatível com o seu sistema operacional. Tá ok? Depois de instalado é só você clicar com o botão direito no arquivo e colocar lá Edit with Notepad++ e ele vai abrir. Bom, o próximo programa que a gente vai precisar é o Visit, tá? Tem um link lá no PDF, mas você pode colocar na internet se você digitar Visit espaço CFD. Você vai entrar nessa página dele, aí você vem aqui em Downloads, mais lá embaixo, aqui onde tem plataforma. Eu normalmente pego essa primeira aqui, mas você escolhe que seja compatível com o seu sistema, tá? E aí ele acho que tem uns 200 MB, você instala ele, depois eu vou mostrar como que a gente usa. Finalmente, para abrir o arquivo PS, né, PostScript, eu sugiro você não seguir o link que tem na apostila e você procurar no Google isso aqui, ó, escrever assim, PostScript Viewer. Provavelmente a primeira opção vai ser esse PostScript Viewer and Compiler, que é uma extensão do Google Chrome, tá bom? Então quando você clicar em instalar, ele vai se tornar como se fosse um app que está disponível no seu Google Chrome. Aí como que você acessa ele? Assim, ó, você vai lá na linha de pesquisa e você digita Chrome /apps, apps, e dá um enter. Ele vai mostrar que ele está instalado aqui, ó. Então você clica, muito bem, aí ele vai abrir aqui, ó, pessoal. Aqui ele aparece meio que um código-fonte do arquivo PS, né, que não nos interessa, tá? Mas você precisa estar com essa parte aberta para você ter a opção de escolher o arquivo aqui, tá? Depois que você escolhe o arquivo, você pode clicar aqui no Create PDF e desse lado direito ele vai criar o arquivo PS em formato PDF. E aí você pode clicar Show Hide Editor e vai aparecer o PDF grande, né, que você pode clicar até para fazer download em PDF. Vou já mostrar para vocês, mas deixa assim por enquanto. Vamos voltar para o nosso PDF. Muito bem, então já expliquei sobre os programas. Vamos lá, familiarização com o BLWF e o Visit. Naquelas pastas, tá, pessoal, tem os 3 aviões, tá? Esse avião aqui é o menorzinho, ele é um avião com hélice, tá? E aqui eu tenho 2 arquivos, tá? O primeiro tem instruções com relação a como eu quero rodar a simulação, qual é o número de Mach do escoamento infinito, qual é o ângulo de ataque, etc. Esse daqui tem umas informações sobre a geometria da hélice, tá? A gente não vai mexer nele, mas ele tem que ficar aqui na pasta. Então, esses são os arquivos fundamentais dessa geometria. E esse aqui é o BLWF, o executável, tá? Então, como você vai para rodar ele? Basta você clicar aqui, segurar e arrastar, tá ok? Antes de fazer isso, eu vou clicar aqui para abrir com o Notepad++, para vocês verem como é que é o formato, ó. Tá vendo como é que ele é bem simples?
Então, tem essas seções, né, onde você entra com os parâmetros. Então, Mach 0.55, né, o formato dele é esse daqui, né. Você pode colocar o 0 aqui na frente ou pode não colocar. Assim como se for 0.0, você pode colocar só 0 ponto, entendeu? Mas você não pode tirar esse ponto, porque senão ele vai pensar que esse parâmetro é um número inteiro e não um número real, aí ele pode ter problema com o arredondamento nas contas que ele fizer lá dentro. Mas muito bem, aí aqui tem muito mais coisas, tá? Então olha só, esses parâmetros aqui, esse I é como se fosse assim um índice, né? I, J, né? E é para você dizer se é 0 ou 1, tá? Então isso daqui, o que que é? É o índice se você quer ativar ou não o cálculo de camada limite junto com a formulação potencial completa. Então fica meio que tipo uma coisa X-Foil assim que vocês trabalharam, né? Que ele tem uma formulação base que não tem viscosidade, né? Mas você pode usar uma correção de camada limite, tá? Então se você colocar 1 nessa opção, ele vai ativar a camada limite, o cálculo da camada limite no caso, para asa, né? Wing, ou para empenagem horizontal, horizontal tail, ou para vertical. Isso daqui eu não tenho certeza o que ele é, tá? Então não precisa mexer. Esse daqui é da fuselagem, provavelmente, tá? Talvez seja upper e lower alguma coisa, tá? Então ele vai calcular a superfície superior e inferior de alguma parte aí, camada limite. Se você colocar tudo zero, ele vai fazer uma simulação que é potencial completo puro, né? Então não tem camada limite. E aqui, pessoal, existe uma série de parâmetros que você pode ajustar, tá? Por exemplo, caso você tenha ativado a camada limite, né, você pode ajustar aqui parâmetros de transição, né? Você quer que a transição ocorra mais no início da asa, perto do bordo de ataque, ou mais para o meio da asa, né? Isso aí vai junto com o seu projeto da aerodinâmica. Enfim, tem uma série de coisas aqui que a gente nem vai mexer, tá? Só tem alguns exercícios que vai estar bem explicadinho. Então tá aqui, esse é o arquivo da aeronave menorzinha, né? Tem hélice, que é o Pilatus. Então vou deixar ele como ele está aqui por default e vou rodar. Como é que você faz para rodar? Você simplesmente arrasta esse arquivo de configuração que tem a extensão 0.58. 58 é a versão desse BLWF que a gente está usando, tá? Então vou fazer isso. O que vai acontecer? Automaticamente ele vai abrir já e rodar, tá? Ele está fazendo as iterações dele aí para convergir, né, para aquela solução de estado estacionário. Está começando a gerar arquivos com resultado e acabou. Então é isso, pessoal. Você acabou de rodar uma aeronave inteira, entendeu? Então essa é a grande vantagem da formulação potencial completa, porque as equações delas são tão simples que você tem hoje métodos, né, avançados que resolvem ela em fração de segundos, né? Então a grande vantagem dessa formulação para a indústria é que, apesar dela ser uma formulação de baixa fidelidade, né, porque você tirou viscosidade, enfim, você não pode ter choques fortes, né, ou choques curvos. Apesar de você ter tirado tudo isso, você ainda consegue fazer aproximações interessantes, como correção de camada limite, né, e você consegue trabalhar no transônico também, né, rodando uma aeronave inteira em questão de segundos. Então, você vai usar isso na engenharia não para fazer análise, mas para fazer otimização, por exemplo. Tá? Então é muito útil. Então no seu pré-projeto você pode trabalhar com isso aqui. Ok, o que é esse monte de arquivo que ela gera aqui? A gente tem que focar nesses PS, tá? Que são os arquivos que a gente vai abrir pelo PostScript, tá? Então, vou começar. Você pode ir abrindo eles, né? Você vai verificando aí o que eles têm. Então, deixa eu copiar o caminho aqui, lá no meu navegador. Vou aqui escolher arquivos, ó. Põe lá na pasta e cheguei. Então, vou abrir o 11, tá? Que é o primeiro. Ele está reclamando aqui. Eu estou usando o Adblock. Vai carregar. Vamos lá, escolher arquivo. Vou pegar o primeiro. Tá aqui, ó. Ele abriu o texto fonte e já está gerando um PDF. Então vou dar um hide editor, tá aqui. Se clicar nessa setinha para o lado, tem aqui rotacionar. Então olha só. Posso dar o zoom aqui também, né? Mas vocês veem basicamente aí. Esse primeiro arquivo, ele só te repete a geometria da aeronave que está lá naquele arquivo, .58, tá? Para você ver se é isso mesmo. Então aqui, ela está bem simples, né? Então tem as duas partes da asa, né? Empenagem horizontal, empenagem vertical. Você vê que a geometria é tão simples que ele nem conecta direito aqui, né? Ou será que conecta? Acho que conecta, dá para ver aqui, ó. Só a visão traseira aqui não aparece, não sei porquê.
mas essa é a nossa aeronave. E tem a questão da hélice também, tá? Não tenho certeza se ela está ativada por default, né? Talvez a gente esteja rodando, acho que está rodando sem a hélice, tá? Deve ter uma opção lá que ativa, porque tem até o arquivo da hélice lá, né? Mas eu não sei se vai ser interessante para a gente fazer esse teste por enquanto. De qualquer forma, vamos abrir o outro programa. Então vim aqui para mostrar o... De novo, vou lá escolher o próximo. Então olha só, pessoal. Aqui a gente já tem, né, ele já vai dar no título, ó, confirmando o número de Mach, ângulo de ataque, ângulo de derrapagem é 0, que a gente escolheu no arquivo lá. Ele vai dar o CL da asa e da fuselagem, tá? E vai dar o CL da configuração total, ou seja, incluindo as empenagens. Então vou baixar um pouco. E aqui, ó, ele vai mostrar as curvas para a gente da asa esquerda, da asa direita, né? Ele faz um cálculo normalizado aqui mostrando a distribuição de carregamento e ele compara as asas, né, com o pontilhado, que seria uma asa elíptica, tá? Eu tô achando, pessoal, que tá ativado por default a hélice sim, tá? Por isso que uma asa tá diferente da outra, o carregamento, né? Porque você tem um downwash ali induzido, enfim. Tem um lado que é diferente do outro. E aqui a distribuição de CL, né, ao longo das duas asas. Então você vê que por projeto, provavelmente os caras desenharam essas asas, né, para ficar próximo do carregamento elíptico. Bom, isso está no segundo artigo, no segundo arquivo, tá? Que tem CL. Vocês vão usar para os exercícios. Se eu olhar o terceiro arquivo, 13L, isso deve ser de left e right, né? As esquerdas e direita. Então deixa eu abrir aqui. Então aqui, pessoal, bom, ele está dizendo que incluiu o winglet nesse cálculo. Basicamente ele vai te dar os valores do CD, tá? Eu não tenho bem certeza como é que ele quebra isso aqui, para ser bem sincero, pessoal. Vamos olhar aqui o total, né? Então CDP talvez seja o arrasto de pressão, CDW, esse aqui com certeza é o arrasto de onda, CDI é o arrasto induzido, tá? CDF talvez seja o arrasto de fricção, né? Relacionado a P, a pressão, não sei exatamente. E tem um outro CDF, né? Não sei exatamente qual a diferença. Enfim, vocês não vão precisar exatamente saber de todos para os exercícios, tá? Mas se você um dia for usar isso na indústria, você vai... alguém vai te passar o que são cada um deles. E se você quiser saber, você pode procurar na internet também, que eles devem ter explicando mais coisas sobre esse software. Vamos abrir mais um. Deixa eu pegar aqui o 14. Esse é legal. São distribuições de CP ao longo de várias estações da asa, tá? Então esse arquivo aqui é para a asa esquerda. Então olha só. Tá vendo esse risquinho vertical aqui? Quer dizer que eu estou na raiz da asa, tá? É por isso que ele diz o Z 0.15, né? Talvez o Z0 seja no eixo de simetria da aeronave, né? Então não tem valor ali. E 0.15 cordas, provavelmente corda média aerodinâmica, já estaria no iniciozinho da raiz ali. Então tá aqui, ó, distribuição de CP, né? Ou de menos CP versus X, que seria a corda. E aí, ó, tá vendo que essa estaçãozinha, esse risco vertical vai mudando? Você está mudando a estação da asa, ó, tá vendo? Então você vai indo para a ponta, ó. Então o CP vai alterando, entendeu? Muito interessante, né, pessoal? Então ele dá o valor do CD e do CL e até o torque, né? Dessa seção aqui, tá? Muito interessante, né? Isso é para a asa esquerda. Tem também aqui o 14 da asa direita. Tem uma série de coisas, tá, pessoal? Vocês podem fuçar aí e descobrir. Esse daqui, olha só que legal. Eu acredito que seja a distribuição de pressão, né, se está tendo pressão ou sucção, ao longo da seção da fuselagem, tá? Então, por exemplo, aqui o corte, está mostrando diferentes seções da fuselagem. Então, provavelmente está dentro desse pontilhado, né? Provavelmente é pressão. Se estiver fora, como é a parte superior aqui da fuselagem, é sucção, né? Resultando aqui no caso em um CL positivo para essa seção. Então, vocês podem fuçar lá. Deixa eu continuar mostrando para vocês o PDF. Aqui ele está dizendo como que você faz para rodar, que eu já expliquei. Aí ele está dizendo o seguinte: existe uma visualização também tridimensional que você pode fazer utilizando o Visit, tá? Para isso você tem que procurar esse arquivo de saída aqui, ó, .plt de plot. Então você vai estar, vamos procurar se ele está aqui. Então no final, está aqui, ó.
tp1.plt. Deixa eu copiar o meu caminho aqui e eu vou abrir o Visit. Bom, então eu já tinha instalado o Visit, né? Ele abre sempre essas duas janelas, tá? Uma de menu e outra de visualização. Então você vai aqui em Open, aqui ó, você vai colar o caminho da sua pasta e vai dar um Enter. Então que ele vai tentar, né, agrupar os arquivos pela extensão. Você clica aqui no PLT e aí muito importante, você tem que fazer isso, senão vai funcionar. Clica aqui ó, e você vai apertar a letra T. Então ele vai lá para o T. Aí você desce um pouquinho aqui e você vai encontrar TechPlot. Esse é o formato que você tem que escolher, senão ele não vai abrir direito. Então você dá OK, ele vai perguntar se você quer rodar em série serial, põe serial mesmo. Ele demora um pouquinho, eu acho que já foi, tá aqui. Ó. Aí ele não faz nada, né? O que você tem que fazer agora? Você vem aqui em adicionar, você pode vir aqui em pseudocolor e escolher plot de CP, plot de número de MAC, tá? Vou clicar em CP. Aí ele criou aqui, calculou, você tem que clicar aqui em Draw e ele vai ó, te mostrar, tá? Aí usando o mouse mesmo, com o botão esquerdo você vem aqui e gira, ó, tá? E aqui está plotada a distribuição de CP ao longo das superfícies, né? Conforme essa escala de cores, que ele virou automaticamente. Com a bolinha do mouse você dá um zoom, tá? Então olha só, você percebe que ele dá um probleminha aqui nas junções, né? Por exemplo, aqui embaixo na junção de superfície também. Então isso às vezes dá. Por quê? O BLWF, ele meio que simula as partes separadamente, os elementos da aeronave, tá? E aplica um efeito de correção da junção deles, tá? Então assim, todas essas aproximações que ele faz não são cálculos de uma fidelidade muito boa, tá? Mas para fins de pré-projeto é excelente, ainda mais porque roda tudo em segundos, tá? Então, por exemplo, vou deletar esse daqui, ou melhor, do que deletar, eu posso clicar aqui em Hide, né? Ele vai esconder. Se eu quiser mostrar de novo, eu clico em Show. Então vou lá adicionar outro, plot de número de MAC. Ó, tá vendo? Ó? Tá meio ruim de ver aqui, né? Porque como tem essas partezinhas onde ele dá um probleminha, entendeu? Por exemplo, MAC foi para -10 num pontinho aqui, entendeu? Que é desprezível para nós. A gente pode reajustar a escala para melhorar. Então você dá 2 cliques aqui, ó. Ele vai abrir essa janelinha aqui, você põe aqui mínimo e máximo. Você pode colocar aqui, sei lá, quero plotar do 0.3 até 1. Opa, aí você clica em Apply, fecha, tá aqui, ó. Eu não tenho certeza porque que ele fica tão próximo de 0 aqui na superfície, tá? Pode ser um bug do Visit também, talvez isso. Mas, por exemplo, a asa, ó, você vê como é que tá bem legal a distribuição de MAC, tá? Então você vê aqui que perto do bordo de ataque, o escoamento acelera mais. Em particular, nessa região aqui da junção, ó, parece que o escoamento está atingindo um MAC maior do que 1, né? Apesar de que o MAC infinito, se vocês bem lembram, no arquivo de entrada, no arquivo de configuração, ele era 0.55 para essa aeronave, né? Mas ainda assim, ela parece que tem uma regiãozinha aqui que ela atingiu um MAC maior que 1. Eu que pedi para ele plotar só até o 1, ó, tá vendo? Mas como tudo isso aqui está bem vermelho, eu estou supondo que está acontecendo ali, tá? Vou tentar plotar uma malha para vocês. Deixa eu ver aqui. Add, Mesh, Show, Draw. Olha só que legal, pessoal. Muito bacana, né? Então essa malha é gerada automaticamente, né? Pelo BLWF, a partir da definição da geometria que tem no arquivo lá. Você vê que é uma malha estruturada, né? Então, provavelmente, a resolução da EDP, do potencial completo, ele está fazendo via diferenças finitas. Agora, ele deve usar aquele esquema de malhas superpostas, né? Que se intersectam, também chamadas malha quimera, que eu mostrei na primeira aula para vocês, tá? E aí ele deve ter um esquema de interpolação do resultado de uma para outra, tá? Mas por isso que você vê meio que as malhas, parece que da asa continuando aqui, mas atravessando da fuselagem, né? Enfim, mas você tem uma noção aí de como é a asa. E tem esse rasgo que aparece atrás, ó. Tá vendo que tem como se fosse uma malha? Então, isso aqui tem a ver com o que eu comentei no meio da aula de hoje, sobre configuração da esteira, né? A esteira na saída para você aplicar condição de CUTA, né? Então, muitos solvers criam meio que uma esteira artificial para aplicar essa condição. Mas, enfim, vocês já viram bastante coisa aqui. Outra coisa interessante é a seguinte. Adicionar. Se você for aqui, ó, Contour, ao invés de em Pseudocolor, você pode clicar CP ou MAC, tá? E botar um Draw. O que ele vai mostrar aqui?
linhas de ISO número de MAC, tá? Eu precisaria ajeitar, né? Isso aqui eu vou dar 2 cliques. Então você pode colocar um máximo e um mínimo, tá? Então vou colocar aqui, me mostre as linhas entre MAC 0.5 e MAC 1, tá? Então vou dar 10 níveis, né? 10 linhas, vou dar um aplicar. Então pronto. Meio difícil de interpretar, né? Tem ali a legenda, mas assim é meio difícil. Eu vou fazer uma outra coisa aqui, que é o seguinte. Se em vez de eu colocar N níveis, né? Eu vou colocar um valor só. Vou colocar MAC 1, que seria quando ele tem um MAC, atinge a região sônica, né? Então olha só, tá vendo aquilo que eu falei para vocês, ó? Então isso aqui é justamente na parte de cima, né, da junção da asa com a fuselagem. Você vê que ele é levemente assimétrico. Por quê? Porque a hélice está causando essa assimetria, né? Ela causa um downwash aqui. Então ela deve estar girando nesse sentido, né? Então desse lado aqui, ela deve estar induzindo o escoamento antes de chegar na asa a estar inclinado para cima. Isso faz aumentar o ângulo de ataque efetivo dessa asa nessa região e, portanto, é como se você tivesse um perfil mais arqueado ou com um ângulo de ataque maior, você tem uma sobrevelocidade maior no extradorso, né? E por isso que você tem uma bolha supersônica maior. Deixa eu plotar o plot de MAC junto. Olha só, tá? Então é justamente o que eu tinha falado para vocês. Não é isso? Gostaram aí, pessoal? Muito interessante, né? Voltando para o nosso PDF aqui. Então já estamos familiarizados com o Visit, com o BLWF, né? E aqui tem uns exercícios, tá, pessoal? Tem uns exercícios falando do Business Jet, que é uma outra aeronave executiva, e depois tem uma parte do aeronave de transporte, que é uma aeronave grande mesmo, né, comercial. E na verdade só tem um exercício dessa última, tá? Mas vocês vão ter que fazer aqui. Então basicamente o que eu vou querer para vocês é os exercícios 1, 2, 3 e 4, ok? Como é que vocês vão fazer? Vocês vão fazer, por favor, em forma de PDF. Cada dupla, então, faz um PDF, coloca lá as suas respostas de cada exercício, incluindo o print screen da tela, né? Essas coisas para mostrar o resultado que vocês estão obtendo, ok? No início aqui, quando ele começa a falar do Business Jet, ele dá uma sugestão de cálculo que você pode fazer baseado no CP crítico e tal, que eu não vou pedir para vocês fazer agora, tá? Para simplificar. Está escrito nesse comentário aqui, ó. Faça apenas os exercícios 1, 2, 3 e 4. Tá ok? Então, por exemplo, esse exercício 1, visualizando o Business Jet. Rode nessa configuração, da mesma forma como foi feito para o PC-12. Escolha, né, as opções MAC 0.8, ângulo de ataque 1.2, Raynos 10/7. Mostra as regiões do escoamento supersônico. Então você vai lá na sua pasta do Business Jet. Só tem esse arquivo de configuração, né, porque não tem hélice. Vou clicar com o botão direito aqui. E eu vou escolher MAC 0.8, então de ataque 0. Ó. Então vou botar 1.2, como está pedindo lá, um Reynolds, deixa eu ver, 2, 3, 4, 5, 6, 7, já está 10/7. Ok? Então salvei, vou fechar ele aqui e vou carregar ele para dentro aqui do meu executável. Ele está rodando lá, possivelmente demora um pouco mais, né, por ser uma aeronave maior, mas também é uma questão de segundos. Então tá aqui, tá? De novo, você pode abrir esse PostScript aqui. Muita coisa bacana. Mas o que ele está pedindo ali é para você mostrar a região supersônica, né? Então você teria que ir lá no Visit, né? Abrir esse arquivo aqui, .plt e tudo mais. Vamos ver aqui a aeronave. Vou abrir o 11. O 11 ele mostra só a aeronave em si. Então tá aqui. Ok? Então você vê que é um avião executivo, né? Ele tem um motor na parte de trás da cauda, né? Os motores aqui. Então o resultado das asas deve ser simétrico. E vamos abrir uns outros arquivos que ele já rodou de qualquer jeito. Para mostrar para vocês. 12. Distribuição das asas, né? Que está bem simétrico aqui. O CL da configuração total você encontra nesse segundo arquivo. Vamos pegar o terceiro arquivo. Esse terceiro arquivo vocês vão usar para fazer um dos exercícios lá que ele pede o valor do arrasto, que você faça uma tabelinha, um gráfico, tá? Então tá aqui, ó. Olhando sempre a configuração total.
No caso, no exercício lá, ele vai pedir para você tirar as partes de correção de camada limite, né? Então vai ter menos componentes do arrasto aqui, tá? E na descrição lá tá explicando o que você vai plotar. Ok? Mas você pode continuar brincando, procurando os arquivos PostScript lá que você vai encontrar. Né? Então nesse primeiro exercício você basicamente tem que tirar um print lá da visualização do visit, né? Mostrando a bolha supersônica e tal. Nessa segunda aqui, ele fala aqui para mudar o parâmetro IBL, né? Que é aquele parâmetro lá da... É difícil achar o arquivo 58. Que é aquele parâmetro da correção de camada limite, né? BL de Boundary Layer. Ele pede para você deixar tudo zero. Aí, quando você rodar, ele vai ficar mais simples, aquelas componentes lá do arrasto. Vai ter menos componentes de arrasto. E aí, se você olhar o meu comentário aqui, está explicando melhor o que eu quero que você mostre como resultado. E aí, dentro dessa pergunta do 2 aqui, ele também vai falar o seguinte: vá aumentando o número de MAC e veja até qual número de MAC o BLWF consegue rodar uma simulação. Vocês vão ver que se vocês forem aumentando muito MAC, vai ter uma hora que ele não, simplesmente de vez de não te dar um resultado, tá? Por que será? Então, vocês que aprenderam aí sobre a formulação potencial completa, sobre as limitações dela, vão saber responder isso aqui. Por fim, nesse último exercício, tá? Ele pede para você desabilitar uma correção de entropia que tem lá no arquivo. Ele diz para você onde que está também essa linha. O que é essa correção de entropia? Que eu, na verdade, esqueci de falar no meio dessa aula. Lembra que a gente fez uma hipótese de escoamento isentrópico? Então, o choque ele não é isentrópico, né? Através do choque o escoamento não se permanece isentrópico. Então, existem hoje, né, umas cambalhotas numéricas aí que o pessoal coloca na implementação para corrigir, né, ou melhor, para adicionar a entropia quando o escoamento passa pela passagem do choque, né? Ele adiciona artificialmente essa entropia lá. Claro que não é uma correção perfeita, né? Sempre vai ser uma aproximação quando você trabalha com essas formulações de baixa fidelidade, mas já ajuda bastante o resultado. Então aqui ele pede para você rodar a simulação com e sem essa correção de entropia, né? Acredito que por default ele já esteja rodando com a correção, mas você pode ver o que acontece se você não tiver ela. Por fim, a aeronave de transporte, tá? Então, pessoal, é isso aí. Vocês já estão aptos a fazer esse exercício. Tudo de bom para vocês. Lembrando que a entrega fica para até terça-feira à noite da semana após semaninha, tá ok? Um abraço.